Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Graça e paz, amados. Você está bem? Mas diga, vai melhorar. Porque que a graça de Deus, nossa ministra de louvor, a dirigente do culto já disse para você, gere expectativas. E aí você está lendo nada mais, nada menos que gere expectativas. Kenneth W. Reagan. Amém? E aí, como de praxe, eu digo a você, você saiu de casa para algo bom? Amém. Glória a Deus. Você sabe que Deus é o Deus do impossível. E faz além do que pedimos ou pensamos, além da nossa expectativa. Amém? Você, a semana passada, soube muito bem que tudo é passível de mudança, tudo muda, menos Jesus, a palavra e Deus. E aí, essa semana, um outro capítulo desse mesmo livro, diz que você tem que pedir. Eu sei que quando você saiu de casa, você pediu. Pai, que essa noite seja extraordinária, que o Senhor fale ao meu coração, que eu receba diretamente de Ti, do trono da graça, porque uma palavra do trono da graça pode mudar a nossa vida. Não é desse jeito? E aí você pediu de qualquer jeito? Não. Você pediu em nome de quem? E aí eu vou te indicar uma preciosidade, porque nós estamos em aula. O nome de Jesus. Kenneth E. Reagan. Então, você está lendo um livro escrito pelo filho, e agora você tem a oportunidade de ler um livro escrito pelo pai. E ele fala do nome de Jesus. E aí eu separei um trechinho breve, porque eu acredito que todos os livros que estão sendo indicados aqui estão em linha com o nosso ministério, linha com a nossa doutrina, e você pode e deve fazer uso desse conhecimento. Amém? E tem uma preciosidade aqui, na página 23. E.W. Kenyon faz essa declaração poderosa e em seguida desafia a igreja. Quem é a igreja? Seja desafiado. Quando Jesus nos deu o direito legal de usar esse nome, o Pai sabia tudo o que esse nome implicaria. Quando sussurrado em oração por almas oprimidas, e é sua alegria reconhecer esse nome. Portanto, as possibilidades abrangidas por esse nome estão além do nosso entendimento. E quando ele diz à igreja, ouvidos abertos, qualquer coisa que pedirem ao Pai em meu nome, ele está nos dando um cheque assinado, contendo os recursos do céu e pedindo-nos para preenchê-lo. A igreja deveria começar um estudo exaustivo dos recursos de Jesus, para que possa ter uma ideia da medida da riqueza que esse nome reserva para ela hoje. Aleluia! Então, faça uso, tome posse, saiba de tudo que pertence a você, que no nome de Jesus você conquista, desde que esteja em linha com a palavra. Está no coração do Pai? Eu oro, eu peço, as coisas vão acontecer. Agora, não adianta eu avançar 3 jardas e 5. Incredulidade não faz parte desse processo. E aí é por isso que somos incentivados a não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que vemos, mas sim pela fé. E sim pela fé. E aí, como é de praxe, sem maiores delongas, vamos entrar no assunto e antes vamos fazer uma pequena retrospectiva. Hoje é a 4ª aula. A primeira foi dia 1º de maio, nós ouvimos a aula sobre pontapé inicial, soubemos que era o time do eu, que fazia parte do time do sonho de Deus, o que era time, e seguimos nesse caminho, falando, o Senhor chama os improváveis. Eis-nos aqui. E ele faz dos improváveis campeões. Dia 8 de maio, na 2ª aula, benchmarking dos campeões. Aprendemos com a Trindade, melhor e maior time de todos os tempos, a como ser de verdade um time. E aí aprendemos união e determinação. Não de qualquer forma,
mas do tipo de Deus. Amém? A nossa terceira aula foi uma aula extra, uma análise regulatória. Nosso capitão, pastor Adriano, nos agraciou dia 11 de maio com princípios irrevogáveis e nos ensinou regras que não devem ser quebradas, para que possamos nos manter verdadeiros vencedores, campeões. Dia 15 de maio, que foi a semana passada, a terceira aula, entramos no Masterclass dos campeões. O que é ser um campeão, o que podemos e devemos, como ter compostura. Você se lembra que você trancou a Gislaine na jaula, a Gislaine exerceu o seu domínio próprio, falamos sobre o mundo que muda, mas nós não devemos perder os nossos princípios. Vá lá nas plataformas digitais, deguste, amém? E hoje, o que nós vamos aprender? Já aprendemos sobre compostura. Vamos estar ainda ingressando na Masterclass dos campeões. Quais são as características que eu devo ter? E aí eu posso chamar essa aula de hoje de parte 2. Firmes na essência, fortes na missão. Uau! Isso é por inspiração. Eu estou totalmente motivada. Se você ainda está assim, eu estou curiosa com o que vai acontecer. Porque a primeira característica que nós aprendemos era a compostura. E agora? Agora eu quero dizer para você que firmes na essência, porque a essência é única. E aí, pasme, mesmo que você esteja aqui, ateu, à toa, sem se ligar em nada, eu posso provar para você, cientificamente, biologicamente, que você é único. Você já deve ter ouvido, eu tenho uma digital, e aí no mundo todo, só eu tenho esse dedinho. Aí o outro vira e fala assim, mas eu perdi minha digital, porque de tanto espremer suco de laranja, a acidez da casca acabou com a minha digital, agora como é que eu sou única? Aí eu digo para você que existe um fator genético, cujo qual você tem um DNA. E o DNA, ele é exclusivo. Mas eu sou gêmeo idêntico e o DNA... O meu código genético é igual ao do meu irmão, da minha irmã. Amém, meu querido. Mas mesmo você sendo com o mesmo código genético de uma pessoa, em milhões e bilhões no mundo inteiro, ainda assim, biologicamente, você pode ser classificado exclusivamente pela sua digital. E se não tiver mais digital, pela retina. Você pode ter uma biometria pela retina. O olhinho que Deus te deu, perfeito. Ele é único. Você é único. Você tem características outras, por exemplo, o meu rostinho redondo, a minha estatura, o meu contorno, tudo isso é característica biológica. Pareço tanto com a minha família é tudo assim, feito em série. Tudo igual a mim. Olha para mim, vê tia Carme, vê tia Vera, vê a priminha. Mas todo esse conjunto é só você. Você sabia? E hoje, tecnologicamente falando, existem casos avançados que não são só biométricos para entrar, não é só a face que te identifica. Tem empresas em alto nível que, na hora que você está entrando pelo corredor, ela está analisando as suas pisadas, a sua estrutura, a estatura, e ela abre a porta para você entrar, porque ela já identificou que é você. Você sabia disso? Você é único. Eu sou única. Eu já te provei isso biologicamente. Independente de você crer ou não. Mas foi Deus que te criou. E Ele te criou assim, único. Então, para de querer copiar. Para de querer ser uma coisa que você não é. Às vezes a gente gosta tanto de determinadas pessoas, de uma maneira que determinada pessoa fala, prega, faz. Agora você imagina, se eu admirasse tantos ministros, e eu chegasse aqui e tentasse ser algo que não fosse a Gislaine. Um vaso diferente daquele que foi criado. Isso não se sustenta. Nós estamos na 4ª aula. Essa flor ia murchar, morrer. A máscara iria cair.
Então eu te digo, uma característica para você ser campeão é autenticidade. Seja autêntico, seja você, seja aquilo que Deus criou para que você seja. Então se é para mim ser o que eu sou, então, é aquele negócio que eu falo para você, né? Você mesmo está me respaldando, então eu vou ser assim. Eu sou assim, desse jeito aqui que você está vendo. Deus me criou desse jeito. Então, e aí você vai usar isso para mim, para dar justificativa para o teu temperamento grosseiro, para a tua rigidez, para o teu coração que não se quebranta. Vamos acordar, vamos despertar. Somos únicos, mas hoje somos melhores do que éramos a semana passada. As coisas aconteceram. Eu fui lapidada, eu fui transformada. Eu espero que com aquele erro que aconteceu e que eu cometi, não aconteça mais. Eu saiba me colocar novamente e cada vez mais parecido com Cristo, que é o nosso alvo, é o campeão de Deus. Você tem dúvida disso? Então por que você está tão calado? Vamos ser autênticos. Vamos ser aquilo que Deus criou, mas na melhor versão. Com o propósito que Ele te gerou. Você percebe isso? E aí quando você diz assim, mas eu sou impulsivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Glória a Deus, você tem personalidade. E está tudo bem quanto a isso. Porque quando você fala para mim, eu tenho essa personalidade, eu digo para você, você me deu a chave para te provar psicologicamente que você é único. Eu já te provei biologicamente que o negócio funciona assim. Agora eu te digo, autênticos, por quê? Somos únicos, somos personalidade dessa forma. Se você é introvertido, extrovertido, se você tem impulsividade, ousado ou é retraído, desse jeitinho que você é, só você. Esse conjunto de fatores é só seu. E aí quando eu falo de análise psicológica, eu falo não só de personalidade, mas memórias. Aquilo que você viveu, aquilo que você registrou, na sua memória, é única. Todos nós fizemos parte do louvor dessa noite. Mas para uns, o louvor caiu de uma forma. Para outros, outra. Alguns totalmente participantes. Outro, apenas ouvintes. Você percebe? E aí, quando nós vamos para a palavra, nós vemos que no Evangelho era dessa forma. Mateus, Marcos, Lucas. Só que quando eles falam sobre o mesmo evento, cada um fala de uma forma. Porque a memória é única. A sua inteligência, a sua habilidade, a sua lógica de raciocínio é só você. Ninguém entra na minha cabeça, a não ser Deus, para saber como que a coisa funciona aqui dentro. Qual é o peso que a coisa tem? Qual é o teu gatilho? Então você é único, psicologicamente falando. Você tem dúvida disso? Posso ouvir um amém? Valores e crenças também fazem parte. Então, nós devemos ser únicos. E o que não devemos? Tentar ser pessoas que nós não somos. Tentar fazer igual porque achamos bonito, mas não cai bem para você. E lá, eu posso te dar um exemplo, ainda no natural, que eu anotei aqui falando sobre o filme Rock 3. Quem aqui assistiu o filme Rock 3? Entregar a idade agora. No filme Rock 3, no 1, tem aquela história do Stallone, né? Ele sobe a escada, e é o Rock, é o verdadeiro campeão. Gente, eu vou plantar bananeira para vocês acordarem e olhar para mim. E ele sobe a escada contente, e vai, e luta, e não sei o quê. E ganha, é o campeão, o cinturão. Aí no Rock 3, o cara de raiz virou meio Nutella. Começa as coisas daquele jeito, tipo, câmera... agora o Cristiano vai cobrir meu evento, e aí luz, câmera, ação, isso Maiara tirando foto para redes sociais. E aí você foi para a raiz, ou você virou Nutella? Se transformou em alguma coisa que Deus não pediu para você ser. E aí o cara começa a perder espaço, não era isso? Estou parafraseando o filme. Não me pagaram o cachê. Começa a perder espaço. E aí quando ele vê que vai perder a luta, ele corre para o treinador fala assim, não... Então volta
vamos pianinho, vai comer farinha de novo, vai lutar que nem lá no início, bora ser campeão, recalcula a rota. E aí o cara ganha. Não é spoiler, porque o negócio é um clássico, se você não viu ainda, por favor. Mas aí você fala assim para mim, você fica dando exemplo de filme, isso é heresia. Então vamos para a Bíblia. Vamos olhar para Davi. Davi, na hora que foi lutar com o gigante, botou a armadura que Saul mandou? Não, por quê? Porque não era dele, não era autêntico. Mas eu sou cristão e você não leu nada da Bíblia até agora. Então abre aí, 1 Samuel 17, do verso 38 a 40. Eu vou seguir, porque hoje nós estamos aí na reta final, é penúltima aula, amém? Bota um gás nisso aí. 1 Samuel 17, 38 ao 40. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Não é meu, não faz parte de mim. E Davi tirou aquilo de sobre si, glória a Deus por isso, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs na bolsa de pastor, no alforje, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, da sua tiradeira, foi-se chegando ao filisteu. Aleluia por isso. Ele chegou do jeito que ele sabia. Eu acredito que aquelas pedrinhas já tinham servido lá para o leão, para o urso, tinha dado certo. Então vamos no que eu sei. Vamos no que dá certo. Vamos ser autêntico. Bora para jogo. E aí Davi faz o quê? Tira tudo. Ele tentou, ele se submeteu. Saul colocou, ele aceitou, botou o capacete e tal. Na hora que andou, começou a titubear. Ele falou: gente, vocês me dão licença, posso tirar? Porque o negócio vai dar ruim. Você percebe? E aí ele vai, e aí você já sabe toda a história. Então, a autenticidade, seja você, conheça para aquilo que você foi criado, volte para o seu verdadeiro sentido. Não adianta lidar com a hipocrisia, fazer algo ou ser algo que você não é. De ser, isso não vai dar certo. Deus conhece teu coração. Não é verdade? E aí você olha para isso e fala assim, mas e aí, ser autêntico? Olha, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estou com o microfone. Todos aqui sabem que a Gisele é minha double irmã 2 vezes. Ela é irmã em Cristo e ela é minha irmã biológica. Saímos da mesma barriga, tivemos a mesma criação, cursamos a mesma universidade, tivemos o mesmo fator econômico, a mesma educação. Somos totalmente diferentes. Ela tem o temperamento dela, eu o meu, a personalidade dela, eu a minha. Eu vou te dar a dica, você vai até descobrir. 5 horas da manhã, você encontrou com uma de nós duas, está toda perfeita, bonita, banho tomado, pronta. Quem é? 5 horas da manhã, você encontrou com a outra, tem uma lista, um checklist de tudo que tem que fazer, 1000 coisas ao mesmo tempo. Quem é? Não tem como, você tem que ser autêntico e está tudo bem. Uma ajuda a outra, uma completa a outra. Uma faz a parte que para a outra é pesado, mas para aquela é tranquilo. Você percebe as diferenças? Não seja hipócrita, não tenta vestir uma couraça daquilo que você não é. As pessoas têm características próprias. Você tem característica própria. Teu espírito tem um chamado único. A autenticidade tem um valor enorme, biblicamente falando. E agora você quer versículo, eu vou te dar versículo. Vou ler um atrás do outro, você segura e anota. Biblicamente, a autenticidade é valorosa. Provérbios 15, 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo, do reto, do autêntico, o agrada. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem.
amor sem hipocrisia. Filipenses 2:20, porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Esse cara sincero aqui é Timóteo. 1 Timóteo 1:5. Ora, o intuito do presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A Bíblia valoriza a autenticidade, o ser autêntico. Agora, você pode continuar dizendo para mim, então, se é para eu ser autêntico, nasci assim, cresci assim, vou ser desse jeito. Porque você não conhece, você não sabe. Mas a minha família, por parte de mãe, é característico, é um egoísmo só. Do começo ao fim, os camaradas só pensam nisso. E aí, quando você olha para o parte de pai, é uma estupidez, uma rigidez, uma coiçarada. Então, não é culpa minha, não. O negócio vem no sangue. É hereditário. Tu nunca ouviu falar, não? Que o sangue leva as coisas? Oh, glória a Deus por isso. O sangue de Jesus foi vertido no Calvário por mim e por você. O sangue dele corre na nossa veia. Nós temos a hereditariedade divina de Cristo. Então, se apega às características dele. Aleluia! Então, não adianta você vir falar para mim, é hereditariedade, é de família, é desse jeito, não muda. Aí você vai fazer diferença. Você vai mostrar para que veio. Ninguém da minha família se formou. Mostra o diploma. Faculdade de Shrebels fazendo Shurilics. Ah, mas ninguém na minha família se casou. O importante é o respeito, o carinho. Tem gente que casou, não deu certo. Mostra a aliança. Sinal da sua união. Certidão de casamento. Reivindica o cordão de 3 dobras. É teu direito. Família é projeto de Deus. Esse negócio foi feito para dar certo até que a morte o separe. Então, se o negócio é brincar de hereditariedade, a culpa é da família, a culpa é do sangue, você está bem servido. Amém? Amém? Seja o melhor de si, a pessoa que Deus te criou para ser. Imitadores não passam do segundo melhor. Eu não sei onde eu li isso, eu sei que o negócio caiu, que eu falei... Aí, às vezes, pela ânsia do crescimento, se nós pararmos para pensar, as igrejas são um corpo vivo. Ela é um organismo vivo. E glória a Deus que hoje eu vim de verde, Sumaiara de marrom, tudo orgânico, né, Aline? Para te dizer que a igreja é um organismo vivo. Nós crescemos, não é igual, é um corpo. Você entende isso? Você está em processo de evolução. Você é um corpo bem ajustado. Só que aí, quando a gente começa a crescer, a gente começa a se afobar. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero fazer aquilo. E às vezes a gente começa a se perder. Em meio a tanta coisa que está fazendo, né, mulherada? Isso aí é mais para nós que outra coisa. Toca um checklist a mulher na hora que acorda. Hoje é isso, aquilo, e depois aquilo outro, e eu tenho que fazer não sei o quê. E é o neto, e é o marido, e é a casa, e é o trabalho. É mentira ou é verdade? Aí, como nós estamos dando aula, glória a Deus, amo demais. Gente, isso aqui me libertou. É minha paixão. A capa está até amassadinha, dobrada. 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade. Vencendo a ansiedade, medo e descontentamento todos os dias. Joyce Meyer. E aí, para te dar o gostinho, eu vou ler uma parte para você. E eu achei fantástico. Não só fantástico, como libertador. Existe um capítulo nesse livro falando, fique em paz consigo mesmo.
Lembro-me de ter murmurado para o Senhor com relação à minha agenda, reclamando de como eu sempre estava terrivelmente ocupada. Ele respondeu em meu coração dizendo: você faz a sua agenda. Se não gosta dela, mude-a. Eu nunca lhe disse para fazer todas as coisas que você está fazendo. Ele devolveu para mim a responsabilidade. É exatamente isso. É aquele dia que passa e você fala assim: meu Deus do céu, não deu tempo de fazer nada, eu nem vi que o dia passou. E aí eu peço para a mídia ir ajustando aquele videozinho das redes sociais. Tem um vídeo na rede social que vai mostrar para você, você já deve ter visto, mas está valendo, que você, como igreja, a igreja, ela tem um temperamento, ela é viva, ela é um corpo. E aí, por isso, ela tem sua personalidade, sua característica. E é um vídeo maravilhoso, porque rapidamente ele te mostra isso. Bora lá? Tipos de crente limpando a casa. Pentecostal. Congregação Cristã do Brasil. Bola de Neve. Quadrangular. Parede Preta. Universal. Batista da Lagoinha. Igreja em Belém do Pará. Glória a Deus. É engraçado, mas mostra o temperamento de cada igreja. Mostra que nós somos um corpo. Os tipos diferentes. É divertido, mas é real. E aí, eu posso dizer para você, mesmo que nós sejamos do mesmo ministério, as igrejas, ela tem característica diferente. O local geográfico em que ela se encontra, os membros da igreja, o porte, se ela é pequena, grande, se ela é forte no ensino. Isso tudo faz com que nós, no organismo vivo, sejamos diferentes. Se a gente for olhar para o Ministério Verbo da Vida, a gente respira a fé. É a fé em ação. É a palavra de Deus acima de todas as coisas. É ensino. Aonde você vá, por lugar de todos, qualquer igreja vai ser pregada a palavra da fé. Somos firmes no ministério quanto ao ID, pois somos uma igreja que se originou através de missionários. Então você percebe que a característica do ministério é a mesma, mas uma igreja numa determinada região é totalmente diferente de outra igreja. E não adianta a igreja local querer olhar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na nossa rede social, o pastor Edilson de Lira e a Mísia, eles são presidentes e responsáveis pela Petrolina, Verbo da Vida de Petrolina. Uma vez por ano, está lá na rede social, o pastor Edilson e sua esposa viajam com os pastores. Pastores da igreja, pastores auxiliares. Por quê? Lembra quando nós estudamos sobre união, determinação? Eu preciso ter uma união verdadeira, eu preciso ser íntima. E aí eu fico longe, intimamente falando, agora hospedado num hotel, todo mundo toma café, está tudo junto ali, num determinado período. E aí você fala, uau, esse negócio dá certo, eles estão todo ano fazendo esse encontro, glória a Deus. Aí você olha para aquele corpo, o número de pastores que tem naquela igreja é o número de membros da sua. E aí você fala, uma vez por ano nós vamos fazer viagem dos pastores.
quem, amado? 2 casais? 3? Você tem obrigação de estar se conhecendo aqui no dia a dia. Você tem obrigação, porque você está junto nos perrengues. Você entende isso? Não é crítica, é percepção. Você tem que saber que a igreja é um organismo vivo e que isso vai se tornar rápido e rasteiro. E aí, se você olhar para a igreja local, você vê que a igreja local, ela também tem missão, ela tem visão. E ela é composta por vários departamentos. E cada departamento tem um líder. E cada departamento tem sua missão, sua visão, sua estratégia. Só que o departamento tem que conhecer a missão e visão da igreja local, a qual está inserido. E por mais que seja uma missão e visão diferente daquela que está na igreja, é para corroborar, colaborar com a missão e visão da igreja local. Quem aqui sabe que para esse ano de 2025, Deus deu uma palavra para o nosso pastor dizendo: rompimento, crescimento de maneira fácil e rápida. Não foi isso? E aí, quando veio o desafio dos casais de 2025, e aí eu já pego o gancho para dizer para você que hoje, dá um pulinho aqui, Roberto, por favor. Hoje aqui vos fala, está na posição de líder de casais 2025, do Verbo da Vida de Praia Grande. E aí a gente vem de vestido, se maqueia, seca o cabelo, faz o marido vir de parzinho, para dizer que é um casal lindo, bonito. Isso, sorrindo. Autêntica. Estamos aqui para servir, amém? Muito obrigada, você é lindo demais. Amém. Mas para te provar que nós ocupamos essa posição e qual é a missão, qual é a visão, qual é a estratégia para esse departamento? Se ele tem que corroborar, a mídia pode, por gentileza, o PowerPoint? Glória a Deus pelo Mateus. Que Deus abençoe a vida dele cada vez mais em nome de Jesus. É breve. Verbo da Vida Praia Grande, Casais 2025. Visão, missão e estratégia. Visão, fortalecer a aliança do casamento dos casais da Igreja Verbo da Vida de Praia Grande, fundamentando-os na palavra de Deus. Fortalecer a aliança, fundamentando na palavra de Deus. É a nossa visão. Nossa missão, proporcionar encontros que lhe tragam renovação e alegria ao casamento, oferecendo um ambiente de refrigério e fortalecimento para cada casal. Você, casal, quando vem aqui no encontro de casais, você se sente refrigerado? Leve? Então, a nossa estratégia para que isso aconteça, próximo slide, é promover encontros com uma atmosfera de alegria e descontração, aliviando o desgaste do dia a dia, ministrar a palavra de Deus de forma acessível e prática, e incentivar momentos que reavivam o amor e a paixão entre os casais. Esse é o propósito desse departamento. Eu espero, em nome de Jesus, que nós estejamos cumprindo. Vocês vêm aqui, vocês têm que sair mais leve. Nós temos alguns testemunhos de casais que nos fazem crer que o objetivo está sendo alcançado. Então, esse vinho da taça tem que aumentar. Já teve casal que, na saída do cinema aqui, falou assim: ô, Glória, que atmosfera maravilhosa, vamos jantar, minha amada? E levou lá para namorar, comer pizza, hot dogs, burgers. E deu certo. E aí, quando você olha lá o Jornal dos Namorados, você fala assim: uau, descontraído, nunca vi desse jeito, sai todo mundo rindo, feliz. Essa é a intenção, por quê? Tem que te fortalecer como casal. Porque fortalecer no casal, fortalece a família. É automático. E a família forte, uau, igreja forte. Igreja crescendo. Se você está alegre e feliz no seu casamento, meu amado, o seu vizinho vai querer aquilo que você tem. É divertido ser crente. Caramba, esse casal está indo todo animado para a igreja. O que será que tem lá? Vamos lá. Crescimento, rompimento. De que maneira? Leve, fácil, rápido. Os caras querem saber o que está acontecendo, que bagunça é essa? E o negócio vai.
E aí você chega todo animadão lá em Santos. Caramba, você não sabe. Nossa, foi mó criativo, foi mó legal. Meu, no próximo encontro os caras vêm. Crescimento, rompimento. Convido uns caras que eu nunca vi, tá aí. Glória a Deus por isso. Você percebe isso? Então, quando você olha para essa característica da igreja, você sabe que você vai ter que ter a missão, a visão alinhada, se você está dentro do departamento, para que essa igreja cresça como um corpo. Agora, independente, vou te contar um segredo, independente de que ministério você faça parte, de que departamento você é líder, você é igreja. E aí eu vou aproveitar e vou lascar o ensino em você agora. Existem características da igreja primitiva que a igreja não pode deixar de ter. Uma das, querigma, proclamação. Proclame a morte e ressurreição de Cristo. O evangelho tem que ser proclamado. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não nos esqueçamos disso. Somos igreja de Cristo. Proclamemos aquilo que Ele fez por nós. Dê ao pecador a oportunidade. Amém? Segunda característica, didaquê, ensino, doutrina ou ensino, após aceitar a Jesus. Você convidou o seu amado, ele esteve aqui, aceitou Jesus e depois? O que vem depois? Traga ele para aprender, traga ele para o ensino, para saber o que acontece. Atos 18, 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo permaneceu em Corinto, fazendo um remo intensivão. 1 ano e 6 meses, todo dia. Quanto tempo ele levava ali, a Bíblia não fala. Mas eu acredito na labareda caindo. 1 ano e 6 meses. Como é que Coríntios vai ser a mesma coisa? Está exposto ao ensino. Terceira característica de toda a igreja. Koinonia, comunhão, união. Fixados, implantados, ligados, tribo, somos todos da mesma. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Característica 4. Catartismos, equipar. Glória a Deus. Lá em Efésios, do 4, 11 e 12, fala, e ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e mestre, e com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Equipar. Equipar é fazer com que você esteja pronto para o seu trabalho. É para isso que existem os dons dados por Deus, nada além que isso. Eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta. E você veio aqui para edificar, para capacitar. Eu sou evangelista, aleluia, eu falo e 500 se convertem. Amém, ensina aí a igreja, vamos falar de Cristo. Para equipar, se você, nesse caso de equipar, você pensa junto comigo assim, se eu sou pescador, na hora que eu conserto a minha rede, para não ter buraco, para poder pescar direitinho, eu estou me equipando. Se eu compro uma casa, ela é toda sem mobília, para eu morar dentro dela, não adianta ser uma casa muito engraçada, não havia teto, não havia nada. Eu vou ter que ter uma coisinha lá. Se não for cama, colchão. Se não for colchão, edredom. Eu vou ter que mobiliar aquela casa de um jeito, equipá-la para ser usada. Nada mais que isso. Essa característica é a de equipar a igreja, os dons em ação. Diáspora, 5, dispersão. E aí é muito legal, porque dispersão, você fala assim, uau, missões, os caras avançaram, falaram da palavra, é estrategista, é missão, é oração, foi Deus que concedeu. Não. Lá em Atos, quando aquilo aconteceu, eles foram perseguidos. Sabia disso? Primeira situação missionária foi por perseguição. Dispersaram para Samaria, para a Judéia. E aí, no meio do caminho, foram falando do Evangelho. Foram fazendo missões. Sexta característica, diaconia. Sim, diaconato veio daí. Ministério, serviço.
Jesus é o maior exemplo da nossa vida quanto a isso. Mateus 20, 28, fala, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí eu te pergunto, agora, peraí, eu estou pregando toda quinta-feira, eu vou lavar a igreja? E? Não estou pedindo nem para você dar a sua vida. Estou pedindo só para você limpar. Você vai ficar escolhendo o que você vai fazer? Não, agora eu sou pastor presidente e não pego mais uma cadeira, nem ponho uma lâmpada no lugar. Aí você vai lá para Campina Grande, chega lá, apóstolo Guto Emery, presidente do ministério, não é nem presidente da igreja, descarregando cadeira do caminhão, botando as cadeiras em ordem. Junto com o resto da diretoria. Aí você fala assim, não, mas eu sou esposa do pastor, eu não limpo mais nada. Não faço mais nada. E aí você vai para Campina Grande e vê a esposa do Guto, a Suelen, lavando o copo, limpando a louça e sentando na guia da calçada. Não fica feio para mim e para você? E aí você chega no simpósio, o último simpósio que teve, e o apóstolo Guto fala assim, meus queridos, esses caras que pregaram antes de mim, tudo prega melhor que eu. Ministros do poder, os caras sabem muito. Os caras abalam quando ministram. Já receberam propósito de tudo quanto é canto. Mas não me largam. Quem estava lá, isso ficou na memória. Não me largam. Por quê, gente? Porque é prazeroso você servir um líder assim e você servir com um líder assim. Você entende a diferença? Então, a sexta, diaconia, serviço. 7, doxa, glória, revelação de caráter e da presença de Deus, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Em Hebreus 1:3, fala, ele é o resplendor da glória divina. Em Isaías 43, 6, 7, fala, fomos criados para a glória de Deus. Sumayara, na hora que falou sobre dízimo e oferta, falou, faça tudo pela glória de Deus. Louvai ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Efésios 3, 21 fala, a Ele seja a glória. Louve-o, adore-o, sirva-o, glorifique-o em tudo o que você faça. 1 Coríntios 10, 31. Como diz o pastor João Roberto, ele fala assim, a igreja é do Senhor. Nós somos apenas mordomos, não somos o dono da casa. E ele vai além. Pastor, você não é dono das ovelhas, você cuida das ovelhas do sumo sacerdote. Você sabe a diferença disso? Glória ao Pai, tudo seja louvor e honra do Senhor. Pastor Humberto, uma vez ministrando, ele falou assim, eu estava orando, estava na igreja fazendo minhas coisas, e o Senhor falou assim, prepara uma feira. Feira lá no Nordeste é uma compra, um mercado. Prepara uma feira boa. E aí ele foi no mercado, preparou os carrinhos, tal, cheios. Tá bom, Senhor, está preparado. E agora para quem? E aí veio na memória dele um casal endinheirado da igreja. Sai, Satanás. Para quem que eu tenho que dar? De novo o casal endinheirado da igreja. Meu Deus, como é que eu vou chegar? Eles vão se sentir ofendidos. Mas, de repente, né, para dar para alguém, não sei. Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Colocou no carro dele, levou até a casa do casal. Chegou lá, na hora que ele vai descer de novo, aquele casão, ele, meu Deus, aí ele toca a campainha, constrangido, entra. Paz de Deus, pastor, glória, nossa, que maravilha o senhor aqui. Ei, o senhor quer uma água? O senhor se senta. Irmão, olha, desculpa, eu estou meio constrangido, mas venha cá, por favor. Chega aqui no carro, por favor. Abre o porta-mala. Quando o irmão olhou, glória a Deus, o Senhor seja louvado. Esqueceram do pastor Humberto. Ele e a mulher se abraçavam e glorificavam e louvavam o nome do Senhor. E aí o pastor Humberto dá esse testemunho e fala assim, eu era nada ali. Porque toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Esse casal nunca reclamou para ninguém. Era Deus que sabia da necessidade, do que estava precisando. Você precisa ser mais direcionado a abençoar alguém que aparenta estar 100% tudo ok, do que por uma necessidade.
Você entende isso? E aí eu falo para você, semana passada nós aprendemos compostura, agora nós falamos de autenticidade até a raiz, mostramos a igreja, tem que ser autêntica, independente da denominação. Outra característica, humildade. O campeão, ele tem que ser humilde. Seja humilde pelo amor de Cristo. Filipenses 2, 5-10 diz que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou, tornando-se servo, se humilhando. E Filipenses ainda diz assim, faz igual. Olha para Cristo e faça. Agora, por favor, a mídia, coloca uma matéria que eu vi no Globo, de 2018, o contrário de humildade. Mulher perde estágio na NASA por escrever palavrões a engenheiro da agência espacial no Twitter. Simplesmente foi assim, eu não pude colocar a matéria toda, porque pensa em palavras de baixo escalão, vulgares e tudo mais. Ela dizia assim, passei no estágio, estou indo para a NASA, sou a melhor. Isso eu estou falando para poder falar no microfone. E agora me aguenta, vocês vão ter que me engolir. Mas de outro jeito, mais chucro e fulo. O negócio foi tão, que o engenheiro da NASA recebeu uma mensagem dizendo, olha, tem um Twitter, NASA e palavrões na mesma frase. Ele foi lá e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou e viu aquilo é uma soberba, uma presunção. Eu sou inteligente, vocês agora vão ter que me engolir, eu passei no processo, e você estagiária. NASA, aqui estou eu. O engenheiro não se identificou, falou, olha a linguagem. Chupa a manga e mastiga o chiclete. Que sou eu? Quem é você? Simplesmente o cara era engenheiro que já tinha feito tudo quanto é projeto. Você percebe? Fala se essa abençoada foi contratada como estagiária. Nem faxineira. Não estou discriminando a faxina, pelo amor de Deus. Mas ela tinha passado num cargo de estágio. Não recebeu, sabe por quê? Presunção, soberba, o contrário de humildade. Não foi digna para aquilo. E ele diz no jornal, depois, que tentou com o RH da empresa, falou que ela estava subindo a cabeça, ele ainda foi entrar em defesa. Não teve jeito. A empresa não contratou. E a gente entende muito bem por que isso, certo? E aí tem um exemplo, D.L. Moody. No final do século XIX, ele tinha fundado um instituto bíblico, com o nome dele, outros fundaram junto. E aí, naquela ocasião, vinha gente, tipo conferência do nosso ministério, pastores de toda a região. E aí, pastores europeus estavam lá. E, naquela época, o costume era, eu vou entrar no meu quarto, eu deixo o sapato para o lado de fora, e aí vai passar uma pessoa servindo, vai polir, vai limpar, e no dia seguinte eu vou estar com os sapatos para poder estar ministrando. E os pastores europeus fizeram isso como de costume. Moody estava passando no corredor, olhou, falou com alguns estagiários, alguns que estavam ali perto, e as pessoas, não é mais o costume, não sabem, aqui na América é diferente, desculpas bíblicas, enfim, ninguém se habilitou. Uma bela hora da noite, um amigo íntimo dele foi ao quarto e viu o quê? Ele recolheu todos os sapatos, levou para o seu quarto e limpou e lustrou todos os sapatos. E as pessoas só souberam que foi ele porque esse amigo vivenciou aquilo. E aí repercutiu. E quando repercutiu, no dia seguinte, outros passavam e pegavam os sapatos e faziam isso, dos pastores europeus. E depois eu te desafio a estudar sobre esse evangelista e o que Deus pôde fazer através da vida dele, por causa de um coração humilde. Porque teu pai te recompensa naquilo que você faz em secreto. Você tem consciência disso? Então, você tem que olhar para os outros, ter uma empatia. Lucas 22, 24, Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E era numa reunião onde os discípulos falavam assim, quem é o maior? Eu? Tu? Era na ceia. Jesus simplesmente levanta, pega a bacia e começa a lavar o pé de todo mundo. E fala, o maior é aquele que serve.
É assim no reino. Então, vamos ser um campeão humilde altruísta. Vamos ser um campeão humilde adaptável. Paulo, lá em 1 Coríntios 9:19, fala assim, com o justo eu me fiz de justo, com os da lei eu me fiz da lei, com os sem lei eu me fiz sem lei. Para todos eu fiz como todos. Para quê? Para levar o evangelho até ele. Não adianta, você vai chegar numa casa, na minha família, por exemplo, no interior, quando a gente chegava, que a avó ainda era viva, a gente sentava na soleira da porta, comia ali, comia o capitão camão, que era aqueles bolinhos de feijão, com o restinho da panela da carne. Chega você de salto olhando para cima, para ver o que você vai comer. O que você pegar lá e quiser sentar para comer. Seja como os dê. Não precisa fazer errado, mas não vá daquela forma soberba. Então, seja adaptável. Humilde, adaptável. Humilde, gerenciável. Eu sou da equipe de louvor. Michele determinou uma coisa. Que besteira, que asneira, não faço mesmo. Como é que você quer gerenciar se você não é gerenciável? Me responda com todo carinho e amor que você tem por mim. Você tem que ser um humilde gerenciável. Glória a Deus. Agora, no ministério, quando a gente fala de humildade, eu não posso deixar de falar esse exemplo aqui. Para mim, no Ministério Verbo da Vida, quando você fala assim, humildade, qual é o nome que me vem na cabeça? Pastor João Roberto. Pastor João Roberto. Você olha para aquele homem, você vê a humildade de Cristo. Você se arrepia, eu sei que não tem unção do gato, mas é do dedo do pé ao couro do cabelo. O homem olha para você, é Jesus olhando para você naquela humildade e simplicidade. Tem um testemunho dele que é fantástico, que eu tinha quebrado os 4 pneus e o step. Ele não, ele se deu bem. O que aconteceu? Pastor Bud, apóstolo Guto, que na época não era nem apóstolo, servindo no ministério, eram convocados para um outro evento, uma outra situação onde eles tiveram que ir. Em resumo, no ministério, lá em Campina Grande, ia ter um evento, não sei se conferência, seminário, ia ter um evento e precisava do responsável para recepcionar. Um anfitrião, um cicerone, uma pessoa responsável por tudo. E aí o pastor Bud vira e fala, João, é você. Eu não vou estar, Guto não vai estar, é você que vai liderar tudo isso aí. Quem nunca? Ah, não tem ninguém, aí vai eu. Quem nunca me chamou para pregar no domingo? Por quê? Michele está viajando, Sumaera está para outro canto, Caio está não sei o quê, Márcio não sei o quê lá. Ah, agora eu sirvo. Você percebe? Aonde está a humildade nisso? O que ele fez, o pensamento veio. Não tem ninguém, sou eu, né? Mas glória a Deus, amém, pastor Bud, farei o meu melhor. E aí, ele foi recepcionar lá no aeroporto e trouxe para ser hospedado na casa do pastor Bud. E foi, e falou do ministério, fez todas as honras do responsável por aquilo. E aí, casou com ela, Janaína Albuquerque. Conheceu por causa disso. Agora, se ele fecha a porta e diz, não, só lembrou de mim porque eu sou a última bolacha do pacote. Uma família linda, para a honra e glória do Pai. Uma ministra poderosa do Evangelho. Mestre, que toca na unção de profeta. Uma família para a honra e glória. O filho dele, João Gabriel, líder de jovens. Maravilhoso. Uma família nasceu fruto dessa humildade. Você percebe, meu amado, como é uma decorrência? Deus quer fazer na sua vida, você vai deixar? Você vai ser um campeão dele para aquilo que ele te criou? A coisa é uma bola de neve, você está aqui, mas você não sabe o reflexo disso que impacta lá na frente. Agora, pasme, eu vou provar para você, esse homem é sinônimo de humildade no ministério. Ele foi o pastor-presidente de Campina Grande, antes de Tiago Borba, responsável pela construção daquele templo. Ele liderou aquela obra. Não é pouca coisa, não.
Ele ficou um tempo na frente desse trabalho, como presidente da igreja sede. Ele faz parte da diretoria do ministério. Ele dá aula na escola de ministro Rema. Ele dá aula no curso de oração. E por aí vai. O currículo dele é extenso. O cara é o top das galáxias. O cara chega na escola de ministro Rema e fala assim: você tem que conhecer o seu chamado. O meu chamado é de pastor auxiliar. O chamado do cara é pastor auxiliar. Mas, Gislaine, você está diminuindo esse chamado? Não. Eu estou em frente à grandiosidade dessa declaração. Ele vira para você e fala assim: eu, pastor em Campina Grande, o pastor Bud estava presente, eu dizia: pastor, lhe agrada, posso dessa maneira, é desse jeito. Pastor, hoje é meu dia de pregar, mas o senhor quer dar a palavra para a igreja? Estudou, se preparou, se esmerou. Pastor, toda a honra seja dada ao senhor, o senhor quer? Pastor auxiliar. E depois que pastor Bud partiu para a glória, ele continuou o mesmo proceder com o apóstolo Guto. Porque ele reconhece o chamado dele como pastor auxiliar. Ele sabe quem ele é. Então, seja um campeão, tenha compostura, seja autêntico, enraize essa humildade dentro do seu coração. Estude, se esmere, chegue cada vez mais perto da palavra e venha, pelo amor de Cristo, na semana que vem para saber as outras características de um campeão. Amém? Glória a Deus, amo a vida de vocês, parabéns a esse time do sonho. Vocês são demais, glória a Deus por isso. Su, quer encerrar?